Olá, meus queridos irmãos e irmãs, tudo bem? Olha só, no Reavivados por Sua Palavra de hoje, estamos iniciando a leitura de um novo livro da Palavra de Deus. Terminamos Isaías e agora vamos começar o profeta Isaías. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia aí e abrir nesse livro. Pegaremos o capítulo 1 e leremos o versículo 4 e 5. Ouça com atenção. O Senhor me deu esta mensagem. Eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Amém? Meus amigos e minhas amigas, hoje eu vou apresentar para vocês o profeta Jeremias. Esse santo homem de Deus, conhecido por Deus antes mesmo de ter sido formado no ventre de sua mamãe e que teve um chamado direto de Deus e que no Novo Testamento é tido como um dos grandes profetas, um dos gigantes profetas lá do Antigo Testamento. Quando Jesus perguntou assim aos seus discípulos: o que o povo aí fora está dizendo sobre mim? Eles estão pensando o que sobre mim? Quem eu sou para eles? Responderam assim, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, outros estão dizendo que o Senhor é Jeremias, o profeta Jeremias. Meu amigo, talvez você que um dia teve um chamado direto de Deus para a obra de Deus, ou que terá um chamado de Deus para a obra de Deus, vai se identificar com esse homem de Deus chamado Jeremias. Nenhum profeta no Antigo Testamento tem sido tão mal entendido quanto Jeremias. Por séculos, ele tem sido conhecido como o homem do rosto triste e dos olhos chorosos. Muitos acham que ele era um indivíduo temperamental e neurótico, uma pessoa desajustada da sua época, um pregador grosseiro que deveria ter desenvolvido uma abordagem psicológica melhor para os problemas de sua época. Uma mensagem mais ou menos para confortar a mente e o coração. Mas esse tipo de conclusão acerca do profeta somente pode vir de uma leitura superficial do livro e de uma compreensão inadequada da vida e da época do profeta de Deus. Na verdade, quando esse chamado profeta chorão é entendido da perspectiva correta, ele desponta como o grande profeta da esperança para o povo de Deus e para o mundo. Na realidade, Jeremias tinha uma imensa força interior em seu coração para continuar nutrindo esperança apesar das adversidades, muito além de qualquer profeta do Antigo Testamento. Ele teve a tarefa dada pelo Senhor para reunir em um livro, em um compêndio, as advertências de todos os profetas anteriores e anunciar com força a destruição certa e final da sua amada nação Jerusalém. Mesmo sendo um profeta anunciador do juízo de Deus, Jeremias conseguiu ver, com os olhos da fé profética, um dia novo e melhor após o julgamento de Deus sobre o seu povo. Quando tudo ao seu redor estava escuro, como a meia-noite, ele se convenceu de que havia luz mais adiante, muito além de sua época turbulenta. Ele se convenceu de que lá na frente Deus daria paz e luz ao seu povo. Mesmo diante das profundezas, da tristeza tormentosa, seus olhos conseguiam enxergar um horizonte distante onde haveria uma nova aliança entre Deus e os remanescentes do seu povo, e uma nova era de bênçãos para todos os seus filhos remanescentes. É verdade que, com sua mensagem sombria, pessimista e seus próprios conflitos interiores, ele não era exatamente uma figura atraente, mas os séculos têm estado ao lado do profeta Jeremias. Ele hoje é conhecido como a maior personalidade da sua época. Pode ter levado tempo para receber o devido valor, mas seu reconhecimento final
é amplo e total. É um dos livros e um dos profetas de Deus mais estudados de todos os tempos da história humana. Humanamente falando, ao analisar o temperamento e disposição de Jeremias, nenhum homem era menos preparado para essa tarefa do que ele. Isso mesmo, somente um Deus que olha o coração, a mente, a alma humana, poderia ter escolhido esse estranho, sensível, tímido e introspectivo jovem para cumprir a gigantesca tarefa de ser um profeta para as nações do mundo. Gentil e compassivo, Jeremias, que amava as coisas simples da vida, foi lançado no redemoinho dos assombrosos acontecimentos políticos de sua época e falar a reis e às nações. Ele foi tão completamente humano, mas tão completamente humano e amoroso por natureza, e as exigências do seu chamado eram tão inflexíveis que suas emoções estavam em constante conflito com sua vocação profética. A intensidade dos seus sofrimentos é refletida em uma série de passagens conhecidas como as Confissões de Jeremias, como relatadas no capítulo 11, 12, 15, 17, 18 e 20 da sua obra. Atenção, um dos maiores valores do livro é que Jeremias nos permite ver as suas lutas interiores, a extensão das suas emoções, à medida que busca iniciar, desenvolver e finalizar uma tarefa que corta seu coração. Para seus inimigos e para o seu público em geral, ele parece inflexível e exageradamente teimoso, mas Jeremias compartilha conosco seus pensamentos e sentimentos mais íntimos. Que profeta extraordinário, não? Sabemos mais a respeito de Jeremias do que qualquer outro profeta do Antigo Testamento. Nós o vemos nos momentos mais tristes e desesperadores da sua vida, mas também nos seus momentos de exultação, de glória e esperança. Embora tenha sido separado para um ofício sagrado de uma maneira singular e tenha recebido a promessa de Deus de que seria como uma coluna de ferro e muros de bronze contra os seus inimigos, seu puro coração continuava tão despreparado diante do gigantesco desafio de si, que ele, em diversas oportunidades, chegou a ponto de esmorecer. Diante dele era muito grande a tarefa, mas ele resistiu. Não há fingimento nesse homem, não, nenhum. Ele não esconde nada. Dor é dor, tristeza é tristeza. A perplexidade e a pressão são horripilantemente reais, e ele não hesita em anunciar a verdade. Doa a quem doer. O que disseram dele em sua época, também diriam futuramente daquele lá, Cristo, que o chamou para esse ofício profético. Jeremias não estava preocupado em ficar bem com a elite dominante daquela época. Queria transmitir com fidelidade a palavra de Deus e agradar somente a Deus, assim como o Senhor Jesus em sua época. Mas, atenção, meu amigo, mas se coragem é medo expressado em oração, então Jeremias foi um dos homens mais corajosos de todos os tempos da história. Ele merece, sim. Ele merece nossa mais alta admiração. Certamente Jeremias também foi um homem de dores. Ele apresenta em seu livro, sua vida e sua obra, diversos aspectos do servo sofredor de Isaías 53, o homem de dores, o Messias, que sabe o que é padecer. Não é de admirar que quando aqueles homens do Novo Testamento conheceram a Cristo, pensaram que ele era o profeta Jeremias. Com toda certeza, meus amigos, vocês e eu vamos crescer muito, mas muito mesmo, espiritualmente falando, lendo o santo livro do profeta Jeremias, inspirado por Deus, cuja mensagem injetará ao nosso coração justiça, paz, esperança
e salvação. Que Deus dê para você sabedoria, misericórdia e graça, e para mim também, para entendermos esse santo livro de Deus e glorificarmos o nome de Deus. Ó Deus, dai-nos luz e sabedoria para compreender a santa mensagem do Senhor dada ao seu santo profeta Jeremias. Assim, nós vamos crescer para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém.